Fala galera, vamos falar um pouquinho agora sobre a Vale SA, a antiga Vale do Rio Doce aí, né? É negociado sobre o código Vale 3, vou trazer os principais dados do balanço da Vale aí. Mas antes de mais nada, aqueles avisos importantes aí de sempre, você que está chegando agora, caindo de paraquedas nesse vídeo, tem minha playlist, que é meu canal no YouTube aqui, que é Como se tornar Investlovers, do Zero Investidor, que eu ensino você de quem está chegando aí agora, saindo do zero nesse mundo de finanças pessoais, investimentos, mercado financeiro, até já formar sua carteira de investimentos aí, começar a investir em ações se você assim desejar, investir em FIIs, tá tudo lá para você começar a se situar aí também. Outra coisa importante, se você quiser ir também, como eu falei, ficar mais próximo do mercado financeiro, começar a acompanhar as principais notícias da B3 aí, né? Além disso, pegar algumas diquinhas aí de investimentos, finanças pessoais, aprender mais, tem meu perfil lá no Instagram, lá invest.lovers, que eu sempre posto algum tipo de conteúdo lá inteiramente grátis para você. E por fim, não menos importante, se você quiser acompanhar um podcast desses assuntos, de finanças pessoais, de economia, de investimentos, de inteligência emocional, eu tenho um podcast com meu amigo Rafael, em Cast Lovers lá, vamos acompanhar também, que é conteúdo 100% gratuito para você aí, tá? Falando especificamente sobre o vídeo de hoje, sempre lembrando que não é uma recomendação de investimento, também não é uma torcida para o sucesso ou insucesso da empresa ou suas cotações. Eu faço de todas as empresas aqui. Meu objetivo com esses vídeos é pegar um dado que é complicado para a maioria da população lá, que são os balanços da empresa, colocar num formato mais amigável aí, explicando para vocês o que aconteceu, mas não é recomendação de investimento, eu faço de todas as empresas, então se você for seguir por eu fazer vídeo ou não, você vai acabar tendo todas as empresas da bolsa, que não faz sentido, beleza? Falando especificamente sobre a Vale, ela é do setor de mineração e bem conhecido do brasileiro, era uma estatal, foi privatizada, sempre está no noticiário aí, né? Às vezes por notícias boas, às vezes por notícias ruins, a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Ela está listada no segmento de listagem de novo mercado, é o mais alto nível de governança. Como eu falei, ela foi privatizada, mas ela ainda tem uma participação do governo através da Previ. A Previ é o fundo de previdência aí de servidores públicos aí. E tem 10%, né? Então tem uma participação do governo, uma entidade governamental, essa seria a participação do governo que tem dentro da Vale, né? Mas não tem mais aquele controle do governo propriamente dito de quando era uma estatal. Tem um tag along de 100%, ou seja, você que é portador aí da ação Vale 3, né, do ticker aí, né, da ação unitária aí. Se o controlador dela resolver vender o seu controle para um terceiro, você, portador desse ticker aí, consegue receber o mesmo valor que ele, né, isso que significa ter 100% de tag along. Tem um free float de 59,33%, ou seja, quase 60% das suas ações aí disponíveis estão em livre circulação do mercado. Ou seja, para a gente que é minoritário, é um bom free float, caso você deseje montar posição nesse tipo de empresa. E apresentou, né, principalmente na última semana, em cerca de 78 mil negócios. Então você vê que é bem tranquilo para a gente que é minoritário montar posição, manter ou sair de posição, o que eu sempre ressalto que é algo importante caso você queira se tornar acionista de uma empresa, observar, né, esses índices de liquidez também. Falando especificamente sobre o balanço da Vale, a receita líquida dela ali ficou estável na primeira metade da década que passou aí, né? De 2010 até 2015. A partir de 2015 a gente vê a receita dela ir aumentando, né? Ou seja, começou a melhorar o valor do minério de ferro, ela começou a vender mais e começou a melhorar a sua receita aí, né? Ao mesmo tempo, no operacional dela acompanhou isso, ou seja, ela não teve grandes perdas operacionais, aí conseguiu melhorar junto. O EBIT eu sempre ressalto é o operacional, como eu falei, se tiver alguma dúvida, retorna na playlist lá. Então, o EBIT que representou o operacional dela acompanhou o fluxo de receita, de venda de bens, no caso dela, né, que ela não vende serviços. O resultado financeiro, ela não é uma empresa financeira e ela é uma empresa que necessita uma certa mobilização de capital, então o resultado financeiro acaba sempre sendo negativo, né? Isso aí não é um indicativo de boa uma empresa. O lucro líquido dela, por outro lado, foi bem irregular ao longo da década, e como você pode ver, ela apresentou alguns prejuízos bem significativos, principalmente em 2015 ali, foi 2019 também, apresentou um certo prejuízo em 2013 também, então foi bem irregular ali, entre prejuízos e lucros ao longo da década. Aí, esse é o gráfico lucro-cotação. Quem acompanha meus vídeos sabe que eu sempre brinco que esse é o gráfico mais importante, porque no longo prazo a cotação, né, que é o objetivo de todo mundo que investe na bolsa, aí, que é valorizar seu patrimônio através dos dividendos, dos proventos e da valorização da cotação. Então esse é um gráfico muito importante para a gente. Como eu sempre brinco, o lucro, a cotação no longo prazo sempre segue o lucro. Isso ao longo da década na Vale do Rio Doce é um caso bem sui generis.
envolveu muito, a gente sabe das tragédias que ocorreram nela, o que deprimiu em vários momentos a cotação dela, como 2015, aquela região de 2014, 2015, deprimiu bastante os resultados, a cotação dela mesmo, ela apresentando lucro. Então você vê que 2015 foi um ano bem sui generis. Esse gráfico, quem acompanha os outros vídeos meus, vê que ele sempre segue muito fielmente. Em alguns casos muito específicos, e a Vale foi um desses, ele pelo contrário se descorrelaciona, né? É o que a gente vê em 2015, o lucro dela subindo e a cotação descendo, e depois o contrário, o lucro começou a cair, a cotação começou a subir, e começou a melhorar a imagem da empresa aí, né? De novo, e agora depois, a partir de 2018, a gente vê se alinhando esse gráfico, né? O lucro, a cotação andando de lado, depois o lucro e a cotação subindo, então você vê que o gráfico começou a se alinhar, porque começou a ter pouco efeito aqui as notícias, né? As notícias perderam a relevância e começou a voltar a relevância nos balanços, nos dados da empresa efetivamente. A gente tem que o acionista da Vale tem que ver aí o risco de ter um novo caso, né? Porque não foi o primeiro, não foi o segundo, a Vale sempre dá esses vacilinhos aí, né? Falando sobre a margem líquida, como eu falei no caso do patrimônio, foi bem errático o lucro dela, aliás, o lucro. Então a margem líquida acaba seguindo isso. A receita, apesar de ser sempre crescente, o lucro não acompanhou, então a margem líquida, que é o lucro sobre a receita, ficou bem prejudicada a análise aí. O patrimônio líquido, bem flat, andando de lado ao longo da década, com uma pequena elevação aí a partir de 2018, caiu 2019, mas com sentido de crescente ali, né, de 2016, você vê que o gráfico começa a ficar meio crescente, 2016, 2020, né. O ROI, como a gente sempre fala, sempre que o lucro é muito errático, ele acaba atrapalhando a margem líquida e o ROI, porque esses dois índices é o lucro sobre alguma coisa. Margem líquida é lucro sobre receita, o ROI é lucro sobre patrimônio líquido, então o patrimônio líquido também estava todo corretinho ali, mas foi impactado aí no ROI, né, por esse lucro bem errático. O caixa dela, ela formou bastante caixa, principalmente em 2018, 2019, 2020. A gente sempre falou que em 2020 muitas empresas fizeram caixa com medo da pandemia, né, resolveram reforçar suas posições de caixa. Isso acontece muito com as empresas diante do cenário de incerteza, e 2020 foi um cenário de muitas incertezas. A dívida dela, eu estou mudando um pouquinho esse gráfico, eu acho que fica mais legal a gente acompanhar. Como você pode ver, a dívida dela subiu no começo da década, na primeira parte da década, de 2010 a 2015 a dívida subiu, depois começou a cair de 2015 até 2018, 2019 e 2020 subiu um pouquinho, nos 12 meses está mais ou menos estável, né? Nesse primeiro trimestre de 2020 ela ficou bem estável. Uma coisa positiva da dívida é que ela é majoritariamente de longo prazo, como vocês podem ver, a barrinha amarela é de longa, a vermelhinha é de curto prazo, aí acho que são em bilhões, eu não estou falando bobagem. Você pode ver que a relação entre curto prazo e longo prazo é bem favorável para o longo prazo, então tem uma dívida de curto prazo muito baixinha. A dívida líquida dela também bem tranquila, a dívida líquida tem amarela ali. Como eu falei, o caixa dela subiu bastante, a formação de caixa, principalmente 2018, 2019, 2020. Por outro lado, a dívida bruta dela, como eu falei para vocês, fez aquela montanhinha lá, né? Subiu de 2010 a 2015, começou a cair. Logo a dívida líquida dela vem tendendo desde 2015 aí a se inverter, né? A ficar negativa, que seria ter uma posição de caixa maior do que de dívida. Tá bem tranquilo aí. Aí uma mudancinha também que eu fiz nesse gráfico, os gráficos de indicadores de dívidas aí, né? Em azul o DB sobre o PL e em verde o DB sobre o EBITDA. O que significa isso? DB sobre o PL é quanto das atividades dela são financiadas com recursos terceiros, através de endividamento, ou recursos próprios através do patrimônio líquido, né? O DB EBITDA é com quanto tempo do operacional dela ela consegue pagar a dívida. Para os dois casos, o DB EBITDA eu falo que 3 abaixo é bom, o mercado considera assim, 3, 4, até 5, ainda é controlado, porque o EBITDA, em geral, se utiliza o EBITDA. O EBIT é um pouquinho mais conservador, né, porque está incluído aí amortização e depreciação. Então, o EBIT é um pouquinho mais conservador, mas no caso da Petrobras os dois estão muito tranquilos, porque os dois estão abaixo de 1. Ou seja, para o DBPL abaixo de 1, ela se financia majoritariamente a partir de recursos próprios, não de endividamento, então nessa questão bem tranquilo. E DB/EBITDA quer dizer que com menos de um ano do operacional aí dela, isso é o que significa o 1 do DB/EBITDA, ela já consegue pagar toda a sua dívida. Se for 2, com 2 anos de operacional paga a dívida, 3, com 3 anos, por isso que você entende que quanto maior for o DB sobre EBITDA, mais arriscado vai ficar naquele negócio, né? Porque mais anos ela precisa para pagar a sua dívida com o seu operacional, né?
Então acho que era isso os principais dados que eu queria tratar aí da Petrobras. Se você queira analisar algum mais detidamente, volta aí e dá uma printada aí no gráfico. A Vale, ela sempre teve aquele probleminha lá, né? Esse probleminha das tragédias aí, 2 tragédias dentro da década, é uma coisa que onera muito ela. Os resultados dela também, apesar da receita e do operacional, como vocês viram em linha lá e crescendo, isso não se mostra no lucro, ela apresenta vários prejuízos e ela, como sempre, é muito refém do ciclo das commodities, né? É uma empresa bem cíclica, até por isso que o lucro dela é bem errático, ano de prejuízo, ano de lucro. Acho que era o principal que eu queria tratar aí da Vale. Você que gostou aí, deixa o curtir, segue o canal que é muito importante e siga minhas redes lá como eu apresentei. Um abração a todos.